Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu estou gravando hoje, dia 25/11, sábado. Eu saí de viagem com a minha família, com a minha esposa, meus filhos. Eu estou em Santos nesse momento. A família da minha esposa é de Santos. E justamente na semana dos votos, do julgamento dos embargos, que será do dia 24 ao dia 1. E ontem eu saí de madrugada de viagem, cheguei no fim do dia aqui em Santos, não consegui gravar. Tive que improvisar um cenário aqui para poder gravar. E eu sempre inicio o vídeo perguntando se vocês estão bem, estimando que estejam bem, mas eu sei que hoje a maioria dos aposentados, se não todos, inclusive nós, advogados que estamos acompanhando esse julgamento da revisão da vida toda, estamos frustrados, né, desapontados com o voto do ministro Zanin. De qualquer forma, eu espero que todos estejam bem. Dia 24, 0 horas, iniciado o julgamento da revisão da vida toda, já foi apresentado o voto do Zanin, ministro Zanin, e de forma incomum, digo incomum porque ao apresentar o voto do ministro Zanin, já constou ali o voto do ministro Barroso também, acompanhando o voto do ministro Zanin. O ministro Zanin, ele apresentou um voto divergente, o relator, e trouxe uma ressalva ali, um ponto diferente, de que ele acolhe o pedido do INSS. E esse acolhimento se dá naquela questão da ofensa à reserva de plenário, artigo 97 da Constituição. Isso é preocupante. Por quê? Porque se esse voto divergente tiver a maioria dos votos, o processo da revisão da vida toda ele vai ser anulado, o acordo ele será nulo, e o processo retornará para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. E isso é preocupante. Resumidamente, isso causa para a gente uma insegurança jurídica. Por quê? Porque o ministro Zanin, ele tratou ali nos embargos de declaração uma questão de mérito. A ofensa à reserva de plenário, ela já foi debatida no mérito do julgamento da revisão da vida toda, ou seja, lá no julgamento da tese, onde foi firmada a tese, onde houve 6 votos a favores da tese, 5 votos contra. Então, essa questão que o ministro Zanin trouxe nos embargos, apesar de ter sido suscitada ali nos embargos de declaração do INSS, não era um momento oportuno para tratar da questão. Porém, o voto já foi apresentado, ele já está surtindo efeito. Isso preocupa a gente. Deixa eu mostrar para vocês como que está no site da STF. Essa aqui é a parte dos votos, né? É só vocês clicar aqui, ó, sessão virtual, data de início de julgamento, embargo de declaração, né, 24/11. Já foi apresentado o voto do Cristiano Zanin, divergente ao relator, e o Barroso acompanha o voto divergente. Se a gente analisar aqui nos andamentos do processo, né, o processo já foi devolvido, iniciado o julgamento dia 24/11, logo, imediatamente já foi peticionada nos autos uma manifestação, uma questão de ordem da IEPREV. A IEPREV se manifestou alegando os pontos ali do voto do ministro Zanin, de que a questão de ordem ela não deve ser suscitada nesse momento, não deve ser debatida nesse momento, e eles trazem todos os argumentos. Eu estou com a peça aberta aqui, a manifestação, questão de ordem. Deixa eu mostrar para vocês aqui o questão de ordem, tô com ela aberta aqui. IEPREV, né, por meio do advogado João Badari, doutor João Badari, caráter de urgência. Eles trouxeram aqui uma questão de ordem. E dessa vez eu vou ler tudo para vocês para que fique claro, né, o que está sendo rebatido aqui no voto do ministro Zanin. Eles dizem o seguinte: por ocasião do julgamento dos embargos em sessão virtual e a impossibilidade do pedido presencial de questão de ordem, já que não pode apresentar questão de ordem presencial, eles estão suscitando aqui por meio de petição, eles encaminham para o ministro relator, que é o Alexandre de Moraes, e que submeta a análise dessa questão de ordem para o plenário, visando esclarecer definitivamente que o mérito, ou seja, a questão foi julgada lá, o mérito já foi julgado e foi decidido por 6 votos a 5,
categoricamente afastou qualquer controvérsia acerca da suposta ofensa à cláusula de reserva de plenário. Ou seja, eles estão dizendo que a questão já foi julgada lá na questão de mérito, nessa ofensa à reserva de plenário, e está sendo suscitado aqui no embargo de declaração. Continuando aqui, ó, eles dizem o seguinte: aparentemente, pretende o ministro Zanin a rediscussão do mérito em sede de embargos. Não é possível fazer isso, pretendendo provocar a nulidade do acordo, com consequente remessa dos autos ao STJ, ou seja, cancelar ali no STF, anular o acordo e o processo retornar para o STJ. Um outro ponto. Pois bem, o voto divergente apresentado pelo Zanin buscou divergir do voto condutor, do Alexandre de Moraes, com a relação, suposta omissão na decisão do ministro Ricardo Lewandowski, está relacionada ali à ofensa à reserva de plenário. Ocorre, contudo, que ainda inexiste qualquer omissão na decisão do ministro aposentado, ao qual precedeu sua cadeira, pois o mesmo acompanhou a integralidade do ministro Marco Aurélio no julgamento do plenário virtual que tramitou sob sua relatoria. Posteriormente, acompanhou na integralidade o voto do relator, Alexandre de Moraes, no julgamento plenário virtual. Ademais, como dito anteriormente, termo empregado no dispor de seu voto, os votos divergentes, o ministro desvirtua intencionalmente ou não o voto proferido pelo seu predecessor, que acompanhou o artigo do relator, ministro Marco Aurélio, que foi favorável ao mérito. E, não obstante, os ministros citados em seu dispositivo sequer fizeram menção a qualquer tipo de omissão em seus votos. Não à toa, o ministro Zanin não fez qualquer citação dos ministros divergentes nesse sentido. Remeter os autos ao STJ sob os fundamentos apresentados pelo Zanin em sede de embargos é justamente no desfecho do tema. Apenas acarretariam em imensuráveis prejuízos aos segurados que, infelizmente, acabam falecendo durante a tramitação do feito. Daí a razão da questão de ordem. Impende rememorar que nos 2 julgamentos os relatores trataram da matéria, afastando a ofensa ao artigo 97 da Constituição, que é ali da reserva de plenário. Tanto não houve omissão, que no julgamento do mérito em plenário presencial, o ministro Luiz Fux propõe à anterior presidente da Casa, a ministra Rosa Weber, que seria possível, em respeito à delicadeza do tema, por versar sobre grupo vulnerável e hipossuficiente e a celeridade desconsiderar qualquer suposta ofensa à cláusula do plenário. De certo, por ter ocupado a cadeira recentemente, o ministro Zanin não teve tempo hábil para assistir na íntegra o julgamento presencial do tema, pois o contrário jamais teria acompanhado o Fux sob o fundamento apresentado. Reitera-se, não há e nunca houve suposta omissão. Tal questão foi tratada de forma redundante em plenário virtual e físico. Eu vou me ater aqui. Ou seja, em resumo, vocês viram que os fundamentos, porque não cabe esse voto do ministro Zanin sobre esse acolhimento, né, do voto. Ele acolheu, em parte, o pedido dos embargos do INSS e reconhece ali a omissão, a ofensa à reserva de plenário, com base no artigo 97 da Constituição. A questão aqui é que o voto já foi apresentado, já está surtindo efeito. Então, nós temos que agora aguardar a análise do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, análise dessa questão de ordem. Ele leve essa questão de ordem para o plenário, para todos os ministros analisarem, e que a gente possa aguardar aí positivamente alguma decisão. Eu costumo dizer, na maioria dos últimos vídeos, que eu não tenho expectativas, né? Criar expectativas, porque agora, mais do que nunca, a gente tem certeza de que tudo pode acontecer. Eles encontram, né? Eles, eu digo, os ministros, encontram alternativas para interromper esse julgamento, para protelar, para cancelar, do modo que lhes convém. Porque esse voto do ministro Zanin, ele contraria a Constituição. Ele contraria o processo legal. Porque a questão que foi julgada no mérito não pode ser julgada agora em fase de embargos de declaração. No entanto, isso preocupa a gente, né? Porque se não é comum
O ministro já apresentou o seu voto, já em seguida já veio o voto do Barroso, acompanhando a divergência ali do Zanin. Ainda temos 7 ministros para apresentarem os seus votos. Se 6 ministros acompanharem o voto divergente do ministro Zanin, a revisão da vida toda será cancelada, o acórdão será anulado no STF e a questão voltará para o STJ. Posteriormente, o processo vai para o STF e aí não sabemos mais o que pode acontecer. Porque todos os ministros votarão. Nesse caso, como prevê o regimento interno do STF, ministros aposentados terão seus votos mantidos. Nesse caso, se o processo voltar novamente para o STF, inicia do zero e os 11 ministros votarão. Aí teremos votos novos de 3 outros ministros. Isso não dá para a gente saber se eles serão favoráveis ou contra. Enfim, gente, preocupa, a gente fica frustrado. A gente trabalha tanto nesses processos, como advogado, como proprietário de uma advocacia, a gente investe, né, em sistemas, investe em publicidade, investe em funcionários para a gente atender a demanda. Então, a gente tem um gasto significativo mensal para atender na expectativa de que uma tese, né, que não passou mais a ser tese, ela já foi firmada, foi reconhecida pelo STF, agora ela pode ser cancelada. E eu digo também trago o exemplo aí do ministro, do advogado, o Dr. João Badari, semanalmente, todo mês ele está indo para Brasília, gasta muito para ir para Brasília, aí o escritório banca esses gastos, tá lá o Dr. João, essa semana está lá em Brasília, indo em cada gabinete para conversar, para apresentar ali os seus memoriais acerca de cada ponto. Então existe investimento da nossa parte. E mais, que é o que preocupa mais a gente. Do outro lado, que figura como autores dessa ação, são os aposentados, que tinham esperança de melhorar o seu benefício. A maioria recebe uma aposentadoria de um salário mínimo, né, descontando aí que alguns têm consignados, recebe aí 800, 900 reais por mês. E as pessoas contribuíram a vida inteira, tiveram essa oportunidade, têm essa oportunidade de melhorar o seu benefício, e não é um presente para eles. Essa oportunidade de melhorar o benefício é porque contribuíram a vida inteira. E se a pessoa teve uma aposentadoria melhorada conforme as regras da revisão da vida toda, é porque ela contribuiu muito na vida. Então, isso é injusto, a gente fica frustrado. Acredito que a maioria está desapontado, né, preocupado. Eu viajei com a minha família e ontem eu fiquei o dia inteiro aflito. Hoje também estou aflito, mas vou tentar me desligar um pouco e imagino que os aposentados também estão tristes, aflitos, mas a gente tem que aguardar. Eu mandei uma mensagem ontem para o Dr. João Badari, ele também está um pouco abatido. Entendo, porque ele trabalha bastante nessa causa, trabalhou bastante nessa causa, e a gente vê talvez aí uma possibilidade de anular todo esse processo. Mas aí eu mandei uma mensagem pro doutor, que eu também falei muito batido aqui, doutor, frustrado, mas eu falei para ele, eu ainda vejo uma luz no fim do túnel. Vou manter meu pensamento positivo. A gente sempre tem que ter bom ânimo e pensamento firme, pensamento positivo. Faltam 7 ministros para apresentarem seus votos. Se desses 7, 5 ministros, 4 ministros não acompanhar o voto do Zanin, essa questão aí, ela não vai prosperar. A gente tem que aguardar o voto de cada um e ver o que vai acontecer. Sem expectativas, né? Porque pelo andar da carruagem, parece que, até comentei com a minha esposa na hora que eu estava jantando ontem, parece que antes de um ministro apresentar o seu voto, no exemplo aí do Zanin que perdeu vista, antes de apresentar o seu voto, ele deve reunir com todos eles, meu voto vai ser nesse sentido. Quem acompanha? Presumo, dá para a gente supor que isso aconteça, porque o Barroso já acompanhou, então os demais, então não dá para dizer, gente. Se tivermos 6 votos acompanhando o Zanin, a revisão da vida toda, ela será anulada e vai iniciar novamente lá na STJ. Por hora é isso. A minha esperança ainda é que o relator Alexandre de Moraes submeta ali a questão de ordem para o plenário, para todos os ministros, e que eles
possam debater sobre essa questão e o que eles vão dizer sobre o voto do Zanin, se essa questão de ofensa à reserva do plenário, com base no artigo 97 da Constituição, deve prosperar ou não. Então a gente fica na expectativa. Não, na expectativa não. Eu ficarei na expectativa dos próximos votos, mas na expectativa de que algo bom aconteça. Eu não quero ficar pensando nisso, para a gente não ficar mais frustrado ainda. Então, por hora é isso, gente. Não vou me ater muito detalhes. Houve outra peça de manifestação lá que não está tratando exatamente sobre o voto do Zanin. Quis ler mesmo a questão de ordem trazida ali pela Prev. Vamos aguardar. Nos próximos dias, teremos mais 7 votos. O julgamento dos embargos termina dia 1º. E saberemos o que vai acontecer com a revisão da vida toda. Se você crê, né, se você crê em Deus, se você tem a sua fé, eu creio em Deus, eu sou cristão, eu o tempo todo orando ontem. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente tem que pensar sempre positivo e confiar. Se você crê em Deus, ore. Ore no sentido que tudo isso se resolva da melhor forma possível. E qual que é a melhor forma possível? Obedecendo o sistema, devido processo legal, de forma que a lei prevê, não atravessando momentos de julgamento. O que foi decidido em fase de mérito não pode ser decidido agora em fase de recurso, embargo de declaração. E isso é comum, a gente está vendo que o STF ele está atravessando, está legislando quando não deveria legislar. Enfim, é isso que eu tenho que trazer para vocês. Acho que vocês podem perceber na minha fisionomia que eu estou abatido também, preocupado. E eu disse para minha esposa, eu investi 3 anos, os últimos 3 anos, exclusivamente a revisão da vida toda, porque eu acreditava nessa revisão, e agora está acontecendo isso. Mas a vida segue, vamos continuar aguardando e ver o que vai acontecer nos próximos dias. A cada voto que tiver dos ministros, eu volto aqui para conversar com vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.